Boa noite, estamos com mais uma edição do Contraponto, que é um programa de entrevistas, debates, pensado e patrocinado pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco Região, da CUT, e o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Sou Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual e deste sindicato. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, o Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras. De novo comigo aqui o Blog da Cidadania, o Edu Guimarães, o Miro, que estava ausente aqui desta bancada, voltou para muito nos ajudar, né, do Blog do Miro e do Barão de Itararé. O Gabrielli, queremos agradecer já de antemão a sua presença, graduado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, onde também obteve mestrado com a dissertação Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Regional. Em 87 recebeu o título de PhD em Economia pela Universidade de Boston, com dissertação sobre o financiamento das estatais durante o governo Geisel. Na Universidade Federal da Bahia foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e coordenador do mestrado em Economia. Escreveu diversos artigos e livros sobre a reestruturação produtiva, mercado de trabalho, macroeconomia e desenvolvimento regional. Foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Em 2012, anunciou sua saída da presidência da Petrobras para assumir o cargo de secretário de Planejamento da Bahia, que deixou em dezembro de 2014. Bom, eu já vou passar direto aqui, depois nós vamos acrescentando mais coisas do currículo. Vou passar direto já para você, Miro, sobre a questão da CPI, por favor. Gabriele, prazerzão em estar contigo. Mais uma vez, né? Isso. Tudo indica que a CPI da Petrobras conclui seus trabalhos na próxima semana. Estão falando próxima semana, no máximo a outra, né? Teve muito barulho, foi capa de jornais esse tempo inteiro, foi capa das revistonas esse tempo inteiro, foi destaque na rádio, na televisão. Você, como ex-presidente da Petrobras, como uma pessoa que inclusive foi chamada para falar sobre o tema, né, sobre as denúncias de corrupção na Petrobras, qual é o saldo que nós vamos ter desse processo de trabalho legislativo em torno da Petrobras? Olha, eu acho que as CPIs se transformaram em grandes palcos de debates políticos parlamentares, pouco investigativas, pouco detalhadas, e muito mais importante era a pergunta do que a resposta. Quando uma CPI tem que ser muito mais, ao meu ver, um processo importante do Legislativo para investigar e ter respostas sobre os fatos de acusação. Acho, no entanto, que ela pode trazer algumas contribuições na melhoria da governança da Petrobras, etc., porque eu acho que sempre é possível melhorar esse tipo de questão, mas duvido muito que ela consiga ir mais longe do que os órgãos investigadores já foram. Portanto, acho que a conclusão vai ser sugestões importantes para a melhoria do quadro da gestão da Petrobras. Alguns colunistas falam hoje que o resultado é pífio, virou um palanque e pouca investigação. Você chegaria a essa... Não, eu não diria que é pífio, eu diria que o tema... Muitos dos temas investigados da CPI são temas tecnicamente complexos. Dificilmente eles seriam temas fáceis de serem analisados em profundidade em espetáculos televisionados, onde os parlamentares estão muito mais preocupados em se relacionar com suas bases eleitorais do que, de fato, em ter uma relação técnica com temas complexos. Então, objetivamente, o resultado vai ser de pouco aprofundamento da investigação, porém com contribuições, acredito, positivas, não conheço o relatório final, contribuições importantes na melhoria da governança da empresa. Gabriele, eu acredito que eu falo por muita gente, eu acho que nós estamos vivendo um momento em relação a uma empresa símbolo do Brasil, que as pessoas precisam ter a dimensão da importância da Petrobras para um país como o nosso e, notadamente, essas reservas de petróleo que foram encontradas fortuitamente ou até após muito trabalho pela Petrobras e que
representam muito para o futuro desse país. Só que muita gente se preocupa e com uma versão que tem sido vendida pela grande imprensa, de que se instalou o maior escândalo de corrupção da história na Petrobras e tudo isso aí. E a gente sabe que não é isso, que problemas na Petrobras existem de longa data, tal. Mas uma pergunta recorrente que fazem puxa, mas como podia ter tanto problema na Petrobras e como é que tá? Ninguém viu, como é que é isso? Eu queria que você explicasse para a gente qual é o processo que levou a levantar todos esses casos, né? E essa dúvida que as pessoas sentem, elas entenderem. Como é que pode não ver? Porque às vezes a pessoa pensa que está ali acontecendo na sala do lado, é só se abrir a porta, ir lá e olhar. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco isso para a gente. Não, primeiro eu gostaria de chamar a atenção pela importância da Petrobras na economia brasileira, ao longo de sua história, mas particularmente nos últimos 10, 12 anos. A Petrobras ela é o centro de um setor de produção de petróleo e de estrutura de refino e de alguns outros setores relacionados com a produção de derivados, que representa entre 10% e 15% do PIB brasileiro. Mas, além disso, ela representa provavelmente 30% a 40% do investimento brasileiro. Então, consequentemente, você tem uma situação de paralisia da Petrobras, é uma situação que impacta aí 1, 2% do PIB brasileiro. Como o nosso crescimento está nessa faixa, pode ser a diferença entre crescer e não crescer, a chamada crise da Petrobras. Você acha que a queda no PIB brasileiro esse ano pode ter influência dos problemas que a Petrobras tem absoluta certeza para mim que tem. Okay. Tá certo? O segundo problema que nós temos que relacionar é que o investimento futuro da Petrobras, que era um plano de investimento até 2011 de 230 bilhões de dólares, onde o preço de petróleo estava aí em torno de 70 dólares, 80 dólares, ele envolvia a sustentação de alguma coisa em torno de 1 milhão de postos de trabalho durante 5 anos. Então, quando você reduz o investimento de 230 bilhões de dólares para 130 bilhões de dólares, que foi o último plano da Petrobras, que provavelmente será menor do que isso, você tem um impacto enorme na geração de postos de trabalho relacionados à cadeia produtiva de equipamentos e de serviços para a indústria de petróleo e gás. E aqui nós estamos falando fortemente dos melhores, digamos assim, de empregos de alta qualidade na área de metalurgia, na área eletroeletrônica, na área da indústria pesada, na área de projetos de engenharia, ou seja, nós estamos falando em postos de trabalho em áreas muito mais tecnologicamente avançadas do que a média da indústria brasileira. Quando você tem, portanto, essa situação, você tem um impacto enorme sobre a companhia. Aí vamos olhar agora a companhia. O tamanho da Petrobras, ele é muito grande. Então, só para situar alguns números, né? A Petrobras fatura aí 250, 280 bilhões de reais por ano. 250, 280 bilhões, vamos botar 300 bilhões, sendo mais, dependendo do câmbio, vai chegar a torno de 300 bilhões. Quando você tem um faturamento desse tipo e você faz um investimento anual, que na época era de 45 bilhões de dólares, você está tendo um volume de contratos imenso. A Petrobras tem aproximadamente 55 mil contratos por ano. Para quantas pessoas gerirem? É isso. Aí você tem que, para gerir esse volume de contratos, você vai ter que ter uma estrutura de gerenciamento desses contratos enorme. Então, a Petrobras deve ter, de ordenadores de despesa, alguma coisa em torno de 3 mil gerentes, que são, portanto, uma baita de uma estrutura de 3 mil gerentes ordenadores de despesa com diferentes níveis de alçada, ou seja, níveis de capacidade de decisões. Os processos que chegam à diretoria da Petrobras são os grandes projetos, né? Chegam na diretoria da Petrobras projetos acima de 25 milhões de dólares. Abaixo disso não chega à diretoria. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você vai chegar na diretoria da Petrobras. A diretoria da Petrobras tem 7 membros. Eu tinha 7 membros, agora está se alterando um pouco. O presidente e mais 6 diretores.
Cada diretor é responsável por sua área, mas ele não toma decisão individual. Ele toma decisões com a diretoria, no nível de competência da diretoria, e no seu nível de competência toma decisões com seus gerentes. E você tem comitês, você tem comissões, você tem vários sistemas coletivos de decisão na empresa, que podem ser melhorados, sem dúvida nenhuma. Acho que a CPI vai trazer algumas contribuições nessa estruturação. Só que, quando você olha uma empresa complexa como é a Petrobras e compara ela, por exemplo, com um botequim ou com um pequeno armazém da esquina que o dono fica sentado no armazém o tempo todo, você verifica que nos armazéns, nesses botequins, você tem uma perda irreconhecida, ou seja, que você não sabe a origem, em torno de 3% do faturamento. 3% do faturamento são perdas que você não identifica a origem. E num botequim que tem 2 empregados e que o dono está o tempo todo lá dentro. Você identifica um percentual do faturamento da... Aí vamos lá. Aí quando você vai para os casos da corrupção, confessados pelos corruptos que confessaram a corrupção, nós vamos ver que os números são muito pequenos em relação à Petrobras. Então, nós temos aí um gerente executivo confesso, corrupto confesso, temos um diretor corrupto confesso, temos 2 diretores que negam as acusações, que estão sendo acusados, mas negam a acusação. Então, nós estamos aí com 4, 5 pessoas no alto nível da companhia, numa estrutura que tem 3.000 decisores, uma estrutura extremamente complexa. E, além do mais, o que eles confessaram foi que os procedimentos regulares internos da companhia foram seguidos e que o processo de corrupção ocorreu na relação deles com os fornecedores externos à companhia. Portanto, era impossível que a estrutura normal da companhia percebesse esses problemas. Tanto é que, depois das denúncias, com um foco de investigação preciso sobre as denúncias, a Polícia Federal, o Ministério Público, a própria Petrobras, que gastou, depois das denúncias, 390 milhões de reais contratando escritórios especializados em investigação, auditorias, grupos especializados em corrupção, etc., para analisar o problema, depois de milhares de horas homens, horas mulheres de investigação, você não tem uma precisa realidade do que aconteceu. Então, olha o volume de recursos que foram utilizados para tentar identificar o que aconteceu de fato. Portanto, nós, na vida normal, é quase impossível você saber o que tinha acontecido. Nós estamos com mais uma edição do Contraponto, hoje com o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Está aqui o Miro e o Edu. E se você quiser, você que nos assiste também quiser enviar suas perguntas pelo Face ou pelo Twitter, você tem aí embaixo, né, o endereço de acesso. E, claro, aqui nesse debate, nós temos aqui muitas ansiedades, né, de assuntos. Uma questão da CPI, a questão política do Brasil, a questão da própria empresa, né, a questão do Lava Jato, das apurações. Eu queria emendar nessa questão dos controles da empresa, até para depois a gente voltar na empresa propriamente dita, que é assim, na medida que as empresas crescem, crescem os controles também. E você está dizendo da dificuldade, né, que tem de se controlar. Mas tem uma questão que o povo fala e é usado como queimação, tem um lado político disso. O fato de ser uma empresa pública, o fato de ter indicações de governo, não ajuda isso ou não? Olha, dos corruptos todos são funcionários de carreira de 30 anos da companhia. Todos eles. Todos. 100% dos casos são com funcionários de carreira da companhia. Quer dizer que os funcionários da Petrobras são corruptos? De jeito nenhum. A Petrobras tem 80 mil excelentes, excelentes funcionários e excelentes empregados que são dedicados, profissionais da melhor qualidade. Porque alguns tiveram esse comportamento, você não pode contaminar todos e dizer que são isso. Eu acho, inclusive, que é importante chamar a atenção de que a Petrobras, do ponto de vista dos fundamentos empresariais, ela não tem grandes problemas. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa de petróleo com uma das maiores reservas do mundo entre as empresas que têm ações em bolsa.
ela é uma empresa de petróleo que tem um potencial de novas reservas com a seção onerosa, com o pré-sal brasileiro, 30% do pré-sal brasileiro, etc., que é maior do que quase todas as empresas com as suas de bolsa do mercado. A Petrobras tem hoje uma relação entre o seu valor patrimonial e o seu volume de reservas que é muito baixo, ou seja, comprar a Petrobras hoje, já que eu estou nos sindicatos bancários, comprar ações da Petrobras, você está comprando... O senhor tem ações aí? Eu tenho ações da Petrobras, infelizmente estão bloqueadas e eu não posso movimentadas. Eu gostaria de comprar mais ações da Petrobras, porque acho que está muito barata. Quem vendeu vai perder. Muito dinheiro. Vai perder. Claro que é um investimento de longo prazo, não é uma ação não é um investimento de curto prazo. Acho que o valor patrimonial, o valor de mercado da Petrobras em relação ao volume de reservas que ela tem é pífio, é muito baixo. Portanto, você ao adquirir ações da Petrobras, você está adquirindo um valor de longo prazo extraordinário. A Petrobras tem um pequeno problema, digamos assim, pequeno, eu estou dizendo aqui por condescendência, mas que é um grande problema reputacional. Ela tem uma crise reputacional aí que eu só quero te fazer uma colocação, desculpa. Se não houvesse, em outra realidade paralela, uma operação Lava Jato, se não tivesse sido descoberto nenhum escândalo, como estaria a situação da Petrobras hoje? A situação da Petrobras hoje, do ponto de vista da Petrobras, estaria mais ou menos do mesmo jeito. Porque o caso, é bom lembrar que o Lava Jato, os escândalos, etc., não estão... A Petrobras é vítima. Sim, sim. A Petrobras é vítima. A Petrobras não está sendo investigada, não é a Petrobras. O que está sendo investigada são os fornecedores e alguns funcionários da Petrobras que fizeram seus Essa investigação gera efeitos sobre a Petrobras? Claro que gera efeitos não diretamente sobre a Petrobras, mas porque eu acho que a situação da Petrobras de perda de grau de investimento e a dificuldade financeira da Petrobras não tem nada a ver com essa questão da corrupção. O que significa a perda do grau de investimento? Você pode explicar? O perda de grau de investimento significa o seguinte: o acesso que a Petrobras tinha relativamente fácil para credores que poderiam financiar a atividade da Petrobras ficou mais difícil. Ou seja, para que a Petrobras possa refinanciar a sua dívida, ela vai pagar maiores juros. Então, vai ser mais difícil. Dado o volume da Petrobras, isso pode ser um desafio. Isso é um problema de curto prazo de 2, 3 anos. Acho que a Petrobras, no entanto, tem um potencial de longo prazo extraordinariamente positivo, que o mercado financeiro identifica. E, portanto, tem uma possibilidade de financiar desde que você apresente alternativas de longo prazo. Voltando, então, à questão do Lava Jato. A Lava Jato cria um problema reputacional que, associado a essa questão financeira de curto prazo, cria um problema de curto prazo para a imagem da companhia e para o financiamento dela. Você não pode, no entanto, ao tratar desse problema, destruir o longo prazo da companhia, que é extraordinariamente positivo, potencial extraordinário para a companhia e para o Brasil, porque pode gerar um volume de recursos e estímulo para o desenvolvimento brasileiro muito grande. Uma perguntinha, Gabriel. Quando você fala da dimensão da Petrobras, e que daí não daria, diferente de um botequim que você estaria lá, poderia ver e mesmo assim não consegue ver tudo, isso é uma realidade nas empresas petrolíferas no mundo? Há muita denúncia de corrupção nas empresas petrolíferas no mundo? Ou isso é uma coisa, é um fenômeno brasileiro? A corrupção Uma jabuticaba. a mídia costuma taxar a corrupção, parece que foi inventada nos últimos anos no Brasil. Hoje eu soube que jabuticaba não é um fenômeno brasileiro só. Eu soube que tem jabuticaba também na Bolívia e no Paraguai. Eu também sei. Eu não sabia. Que a gente se aproveita do mito para... Mas olha o problema. A questão da corrupção e a indústria do petróleo não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno só da Petrobras. É um fenômeno que está no mundo inteiro. Desde a África, os países da África, na Rússia, no Oriente Médio, você tem sempre uma questão... Não é que seja inerente à indústria do petróleo isso. Então, aí os controles aumentam. A Petrobras, por exemplo, aumentou muito mais o corpo funcional das auditorias e dos órgãos de controle do que, em termos de ritmo de crescimento, do que as áreas operacionais. Portanto, aumentou mais ainda a tentativa de manter controle. Mas é uma complexidade, um tamanho tão grande que dificilmente você consegue, nesses controles, capturar coisas que estão acontecendo nas relações entre alguns funcionários, alguns empregados e os fornecedores externos, e principalmente quando vai do fornecedor que não chega nem à empresa. Miro, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, em mais uma edição do Contraponto.
Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta com mais uma edição do Contraponto, né, um programa do Sindicato dos Bancários e do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, hoje com o Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras. Vou até dizer a data que ele foi, de junho de 2005 a fevereiro de 2012. Esse detalhe é muito importante, né, na cronologia. Eu estou longe da Petrobras desde fevereiro de 2012. Nós estamos em outubro de 2015. Isso. E o Miro também, né, do blog do Miro e do Barão. Embora a gente possa verificar que a questão do Lava Jato, a Petrobras, o tamanho, o faturamento, mas criou-se uma dimensão absurda em torno da Petrobras. E você escreveu recentemente que a Petrobras está numa encruzilhada. Explica um pouco mais o que é essa encruzilhada. Olha, vamos tentar fazer uma análise primeiro do quadro geral do petróleo, né? O preço do petróleo caiu 50% em um ano. Nenhum setor econômico que sofre uma queda de preço desse tipo passa isento dessa situação. Mas isso não é um fenômeno novo, não é um fenômeno só desse momento. O preço do petróleo ele é relativamente cíclico e intensificou esses ciclos a partir de 1973. Antes de 73, ele vinha numa certa estabilidade por muitos anos. A partir de 73, ele começa a flutuar. Essa situação do preço do petróleo caindo, portanto, impacta o setor como um todo. Então, o setor petróleo no mundo inteiro se contrai em termos de investimentos em função das quedas do preço do petróleo terem caído. Então, a Petrobras, se contrair o seu investimento nesse momento, independente da Lava Jato, refletiria um comportamento comum do mercado internacional. Só que a Petrobras tem uma característica nova, especial no mercado internacional. Ela é a única empresa que tem o potencial, comparando com as outras empresas com ações em bolsa, ela é a única empresa que tem um potencial de produção tão grande. Portanto, ela tinha um pacote de investimento, tem um portfólio de investimento muito grande, que mesmo reduzindo como reduziu, tem um pacote de investimento de 130 bilhões de dólares hoje. Quando você compara esse volume de investimento com outros investimentos, você vai ver que, ainda assim, mesmo cortando bastante, é um grande investimento que a Petrobras está fazendo. O que é o investimento de uma empresa de petróleo? Não é um investimento de um banco. O investimento de uma empresa de petróleo é contratar sondas, é contratar unidades de produção, plataformas, é fazer unidades de processo, é fazer dutos para transportar ou gás ou petróleo, é contratar navios para se construir, para transportar o petróleo. Ou seja, o investimento da indústria de petróleo é diretamente compra do setor industrial. A Petrobras teve também um outro problema, digamos, característica, que ela é uma empresa de petróleo num país que tem uma indústria mais complexa do que a maioria dos países grandes produtores de petróleo, que tem uma indústria mais simples. Então, isso faz com que a Petrobras tenha um impacto enorme sobre a indústria brasileira e toda vez que ela reduz a atividade, a indústria brasileira vem atrás, sofre problemas. Então, essa é uma característica da Petrobras. A segunda característica própria da Petrobras é de que a maioria das empresas de petróleo ou são grandes vendedoras de derivados no mundo inteiro e compradoras de petróleo, ou são produtoras de petróleo e exportadoras de petróleo. A Petrobras tem as duas coisas. Ela produz petróleo numa quantidade razoável, acho que é o 11º produtor mundial de petróleo e gás, é o maior produtor mundial entre as empresas com ações em bolsa de petróleo, produz mais do que a Exxon, que é a maior empresa de petróleo do mercado financeiro, do mercado em ações.
mas ela é também uma grande refinadora, porque tem um mercado interno de derivados de petróleo, gasolina, diesel, QAV, etc., que é muito grande. Nós consumimos hoje 2.300.000 barris por dia de derivados. Nós produzimos 2.100.000 barris por dia de petróleo e consumimos 2.300.000 barris por dia de derivados de petróleo. Portanto, nós temos produção e consumo. E tem uma perspectiva de crescimento, porque nosso mercado vem crescendo a altas taxas. Portanto, a Petrobras está numa situação muito positiva nesse aspecto. É aí que eu preciso te fazer uma pergunta, porque eu, sinceramente, fiquei de cabelo arrepiado esses dias. Eu participo de um grupo por WhatsApp que tem políticos, tem juristas, tem muita gente que não é, que são pessoas informadas, são pessoas esclarecidas. E inclusive um jurista ali, ele falou que estava conversando com um professor universitário que lhe disse que seria melhor fazer logo o regime de concessão da Petrobras, porque o Brasil e a própria Petrobras não teria condição de explorar o pré-sal e que vai ficar tudo lá embaixo e que então era melhor dar em concessão isso aí. E esse discurso, ele me estarrece, me assusta muito, porque realmente há quem veja em todo esse movimento contra a Petrobras que está havendo, é lógico que corrupção existiu, ninguém está negando isso, nada disso, mas há um interesse evidente, claro, de alguns grupos de transformar o regime de exploração, de partilha e concessão em concessão. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco para as pessoas que nem todo mundo conhece esses conceitos, o que é que nós estamos fazendo, o que é que era feito antes ou que querem fazer com o petróleo que já foi encontrado, a gente já sabe onde está esse petróleo, não é? E quanto o Brasil perderia se fosse feito isso? Eu estou antecipando isso porque eu sei as suas posições. Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Né? Quando acabou-se o monopólio estatal do petróleo, o Brasil adotou um sistema de concessões. O que é um sistema de concessões? O governo brasileiro abre leilões de áreas que as empresas de petróleo concorrem para explorar o petróleo daquelas áreas. O que é que essas empresas pagam ao governo? Pagam uma entrada, né, um bônus de entrada, que é em função do que as empresas avaliam que podem ganhar naquela área. Então, elas escolhem e avaliam e dizem, olha, aqui vale tantos milhões de dólares, eu vou dar ao governo isso aqui. E pagam, ao longo da produção, royalties e participações especiais que são fixos. A concessão, portanto, é um regime que é muito bom, eu diria, para áreas em que o risco de não achar petróleo é grande. Porque a empresa aí, ela assume o risco, tá certo? Ela assume o risco de encontrar ou não encontrar petróleo. Quando o pré-sal foi descoberto em 2007, o governo e a Petrobras, na época com a diretoria da Petrobras, achou que era bom fazer uma discussão sobre a mudança do regime. Por que mudança do regime? Porque o petróleo estava descoberto. Então, o risco de não encontrar petróleo era muito baixo. Só para dar a vocês um número, em média no mundo, de cada 100 poços perfurados, você encontra petróleo entre 10 e 20. De cada 100, você encontra petróleo em 10 e 20. No pré-sal, de cada 100, você encontrou petróleo em 100. Nossa. 100% de acerto. Entendeu? É claro que isso vai diminuindo, mas o fato é esse. Quer dizer, seria uma doação. Seria uma doação de petróleo existente. Então, sem risco, né? Sem risco. Então, o governo o capitalismo sem risco. Então, o governo brasileiro fez uma mudança na lei, aprovada pelo Congresso Nacional em 2010. E essa mudança da lei em 2010 diz o seguinte, olha, nós vamos colocar em leilão, e só foi feito um leilão disso, que é o leilão de Libra, você vai me pagar um bônus de entrada ou não, mas o mais importante é que você vai repartir com o Estado o que você ganhar no futuro. Daí o nome partilha de produção. Você vai repartir com o Estado
E você vai dizer, no leilão, você vai dizer quantos por cento do futuro você vai dar para o Estado. Então, com isso, você modifica a parcela que o governo apropria-se da produção do pré-sal. E vence a melhor oferta. E vence a melhor oferta. Só que esse professor universitário, você sabe que ele disse também para essa pessoa que aquele bônus de entrada de 15 bi foi o preço pelo qual foi vendido o campo de Tupi. Então, quer dizer, o sujeito que é menos do que o aeroporto do Galeão. Não, mas vamos mais adiante. Então, vamos olhar então um pouco o que aconteceu com o pré-sal descoberto pela Petrobras. O pré-sal descoberto pela Petrobras está no regime de concessão. Não está no regime de partilha, está no regime de concessão. Portanto, é um regime em que a Petrobras só tem que pagar ao governo, e o seu sócio só tem que pagar ao governo, royalties de participações especiais. Não tem que repartir a partilha. Só que alguns desses campos se interligam por baixo e com áreas que estão fora das áreas de concessão, que são do governo. Portanto, agora, essa semana, no campo de Tartaruga Verde e Mestiça, que é um campo que era de concessão, hoje tem uma parte que é chamada unitizada com o governo e virou também parte do pré-sal. Então, você tem um regime, hoje, tanto na Bacia de Campos como na Bacia de Santos, que é crescentemente misto entre partilha e pré-sal. Quando você olha o pré-sal, aí, eu digo, às vezes parece a ida do homem à Lua. Até hoje tem gente que acredita que o homem não foi à Lua, tá certo? O pré-sal, tem gente que acredita que não tem o pré-sal, que é uma invenção feita pelo governo ou pela diretoria da Petrobras, que não existe pré-sal. O pré-sal tem um sucesso extraordinário em termos produtivos. Mas, Gabriel, e junto com isso tem a questão do conteúdo nacional, né? Tem, eu vou chegar lá. Mas primeiro eu vou chamar a produção. Do ponto de vista produtivo, o pré-sal, o mundo de petróleo leva tempo para começar a produzir. Uma métrica é os primeiros 500 mil barris. O Mar do Norte levou 13 anos para produzir os primeiros 500 mil barris. O Golfo do México levou 9 anos para produzir os primeiros 500 mil barris. O pré-sal brasileiro levou 7 anos para produzir os primeiros 500 mil barris por dia. Portanto, a eficiência da Petrobras é extraordinária. Eu estive nas comemorações lá o ano passado. Entendeu? É extraordinária. Hoje ela está produzindo 1 milhão de barris por dia, já há um custo de extração... 7 anos, né? Em 7 anos. Há um custo de extração que é, segundo a Petrobras anunciou lá em Houston, em maio desse ano, em torno de $10 por barril. Ou seja, mesmo que o preço do petróleo seja a 50, 40, 50, o custo de extração é 10. Portanto, não há risco de sustentabilidade, de viabilidade econômica no pré-sal. E o pré-sal, na concessão, é o grande crescimento até 2020. O crescimento da produção da Petrobras não vai vir do novo pré-sal, vai vir do pré-sal velho. Portanto, o argumento de que a Petrobras, na partilha, e com os 30% ela não é capaz de fazer, não é verdade. Por que não é verdade? Porque a produção vai crescer no pré-sal da concessão, não é do pré-sal da partilha. Quanto vale o pré-sal, Gabriele? A pergunta é sem resposta. Ninguém sabe quanto vale o pré-sal. As reservas conhecidas. As reservas conhecidas hoje, a Petrobras tem de reserva no pré-sal, deve ter alguma coisa em torno de 10, 12 bilhões de barris de reservas comprovadas. O valor é difícil dizer, porque o valor vai depender do que você vai esperar ganhar no futuro. Depende da sua expectativa do preço de petróleo. Então, se você disser aí, um petróleo não desenvolvido no pré-sal tem um valor de futuro de quanto? $10? Então, se você tem 10 bilhões de barris, vezes $10, vai ser 100 bilhões de dólares dessas reservas. Mas você tem ainda 5 bilhões de produção da seção onerosa, que não é reserva, mais 50 bilhões. Você tem mais o excedente da seção onerosa, que deve ter 3 ou 4 bilhões. Portanto, mais 30, 40 bilhões. Você tem ainda mais a Libra, que deve dar uns 7, 8 bilhões para a Petrobras. Então, 7 mais 4, 11, mais 5, 16, mais 11 dá 31. 310 bilhões de dólares, se o preço do petróleo valer $10. Miro. Gabriel,
O tema petróleo é um tema apaixonante, né? Tem um amigo nosso lá do Conselho do Barão, o Igor Fuser, que se especializou nisso, né? Deixou até o jornalismo só para estudar, está fazendo Está precisando de mais especialistas. E esse é um tema que já mudou muito, né? No passado se falava nas tais 7 irmãs, as empresas privadas que dominavam esse setor. Atualmente essas 7 irmãs já não estão com essa bola toda, as estatais passaram a ocupar um papel importante. Uma coisa, porém, manteve-se. Onde tem petróleo, geralmente tem sangue. E tem muito interesse em jogo, né? Você pega os países de petróleo, geralmente é a troca do petróleo por sangue, do sangue por petróleo, né? Gera muitos interesses. Com o pré-sal, com esse gigantismo da Petrobras que você deu aqui em números, com esse potencial existente, quais os interesses externos que estão nessa contenda aqui no Brasil? Você diria, por exemplo, mesmo nessa onda toda de denúncia de corrupção, pode haver interesses de fora? Eu tenho certeza que tem. Por quê? Há 2 maneiras de você adicionar reservas no mundo. Ou você descobre novas possibilidades de produção, ou você aumenta a capacidade de produção dos poços já descobertos, dos campos em produção. Ou seja, hoje 2/3 do crescimento de reservas do mundo vem da utilização dos campos já produzindo, não de novos campos. Quando você olha para os novos campos, a imensa maioria desse petróleo que vem de novos campos vem do pré-sal brasileiro. Então, no mundo, a nova produção virá do pré-sal brasileiro. Então, portanto, olhar para o que vai acontecer com o pré-sal brasileiro no futuro é a mesma coisa hoje que você olhar, por exemplo, para o Irã, para o Iraque, que tem um potencial de produção de reservas já conhecidas grande. É a mesma coisa que você olhar para a economia americana, que hoje é o país maior produtor de petróleo do mundo, que cresceu enormemente a sua produção em campos de petróleo já conhecidos, usando tecnologias novas de fracking dos reservatórios. E, portanto, você tem aí uma disputa do futuro que vai depender muito do acesso ao pré-sal brasileiro. E o acesso ao pré-sal brasileiro interessa muito aos países consumidores de petróleo. Quem é o país que mais cresce o consumo de petróleo? A China. Quem é os outros países que estão crescendo o seu consumo de petróleo? Por incrível que pareça, os países do Oriente Médio, que estão aumentando a sua capacidade de refino, e, portanto, as relações entre Estados Unidos, que é o maior produtor e o maior refinador, com China, Irã, Venezuela, Canadá e Brasil tendem a ser cada vez mais conflituadas. Não é à toa que logo depois da descoberta do pré-sal, os Estados Unidos reativou a 4ª frota. A 4ª frota. Acha que isso tem relação? Claro, direta relação com o pré-sal brasileiro. Ou seja, a 4ª frota, que o governo americano diz que é só pacificadora, mas a frota é a 4ª frota. Agora, isso tem um reflexo interno, né? Lá na época do Getúlio, olhando os editoriais lá, que o Brasil não tinha capacidade de produzir, que devia deixar as empresas estrangeiras. Aí depois nós viemos com as concessões, o risco e tal. Agora, né, a partilha e tal. E aí você tem, então, a quebra da partilha, a lei que está no Senado, aí você tem um imenso ataque, acho que nós podemos usar isso, da mídia brasileira contra a Petrobras. Tem os interesses estrangeiros e tem as mentes colonizadas. As mentes internas. Acho que da CPI, uma das coisas que eu vi foram justamente as denúncias, tanto na questão do conteúdo nacional, né, das empresas, da cadeia de geração de emprego. Segundo, a vinculação dos resultados para a educação, ciência, né, e tecnologia. E, claro, os interesses diretos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação com a mídia brasileira, como é que ela trata, né, a Petrobras, né, espanca todos os dias, né? O petróleo, eu vou começar um pouco pelo conteúdo nacional. O petróleo ele pode ser um bom produto para o país se a utilização da renda petroleira trouxer benefício ao país. Mas ele, em geral, ele é uma grande maldição, tá certo? O petróleo cria problemas, porque ele maltrata e impede o crescimento dos outros setores. Essa é a tal da crise holandesa? A da chamada doença holandesa, que não é exatamente holandesa, mas mas tudo bem. Assim conhecida. Assim conhecida. Monopoliza. Mas objetivamente é o quê? Você tem um setor que vai crescer muito a sua renda, vai gerar
muito excedente comercial internacional, vai apreciar a moeda nacional e vai criar problemas para a indústria nacional de competir com a indústria nacional, porque o dólar vai estar lá embaixo e, portanto, é difícil com a indústria competir. E, por outro lado, você, como é um setor que paga muito imposto, também inibe os outros setores de pagarem imposto e o país passa a ser um país dependente da renda petrolífera. Isso não é bom, porque não gera emprego. O petróleo gera pouco emprego. Para evitar isso, o governo brasileiro, acho que sabiamente, em 2010, adotou uma política de conteúdo nacional crescente. Ou seja, para você crescer a atividade econômica no petróleo, você tem que viabilizar o crescimento da indústria brasileira, que são os 1 milhão de postos de trabalho que eu mencionei no início. Essa situação de uma empresa de petróleo no centro dessa atividade econômica, que viabiliza a expansão do comércio, da atividade econômica brasileira, vem sofrendo ataques desde 1950, quando a Petrobras foi fundada. Quando a Petrobras foi fundada, os editoriais dos grandes jornais da época, na década de 50, chamavam a Petrobras de antro de corrupção, um bando de incompetentes, cabide de emprego, influência do governo exagerada, que não seria capaz de ter competência de descobrir petróleo. Pegar um jornal de 50 anos atrás e reproduzir hoje, o discurso vai parecer que o tempo não passou, né? Gabriel, eu preciso fazer um intervalo, mas segura que nós voltamos com o mesmo tema. Toma uma aguinha, né? Então vamos para um intervalo. Para os nossos patrocinadores. Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta com mais uma edição do Contraponto, hoje com Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Voltando ao debate, temos uma questão estratégica internacional, mas também temos uma questão interna, principalmente midiático, político. Gostaria de retomar essa questão. Olha, você tem, como eu disse, você tem um ataque da grande imprensa brasileira que é sistemática. Qual era o objetivo na década de 50? Era quando tinham as sete irmãs. As sete irmãs controlavam o mercado da seguinte maneira: eles compravam o petróleo dos países árabes e da Venezuela e do México e vendiam para as suas refinarias. Então, na realidade, as sete irmãs faziam uma transferência interna e, com isso, ajustavam os preços. Então, pagava pouquíssimo na produção e tentava maximizar o retorno nas refinarias. Não gostaria de ter novos produtores em outras áreas. Então, consequentemente, eles queriam... Lembre que as empresas internacionais estiveram no Brasil de sempre. A Esso patrocinou o Repórter Esso, né? A Shell sempre foi presente no Brasil, né? As empresas internacionais, na distribuição, sempre estiveram no Brasil. Sempre estiveram, tá certo? Na distribuição, nos postos de gasolina, etc. Texaco foi do Brasil, etc, etc. Então, eles não queriam que a Petrobras se fortalecesse. O conflito na década de 50 era: vamos aumentar a produção, a tecnologia nacional e a indústria nacional. A questão do conteúdo nacional está lá desde a década de 50. A Petrobras mostrou que ela foi não só competente sob o monopólio, mas também foi competente sem o monopólio. Porque quando vieram as concessões, a Petrobras foi o tempo de desenvolvimento da Petrobras dos grandes campos da Bacia de Campos. Que foram desenvolvidos pela Petrobras. E aí, nesse processo, quando no final do período do governo Fernando Henrique, se tentou diminuir o papel da Petrobras, principalmente a partir de 95, quando teve a greve dos petroleiros de 95, se tentou diminuir o papel da Petrobras. Como é que se tentou diminuir o papel da Petrobras? Tirando a Petrobras do refino, concentrando a Petrobras na Bacia de Campos e
viabilizando, digamos assim, acabando com a engenharia da Petrobras para tentar buscar tecnologias internacionais, acabar com o conteúdo nacional. Então, essa foi a política da Petrobras durante o período do Fernando Henrique Cardoso. Os preços foram manipulados também naquele período, os preços domésticos, que fez com que a Petrobras perdesse capacidade de investimento. A Petrobras ficou muito limitada nos leilões realizados até a quinta rodada. Na quinta e sexta rodadas a Petrobras volta, que é 2004, 2005, a Petrobras volta ativamente aos leilões e ganha áreas novas. Portanto, essa discussão sobre o papel da Petrobras é uma discussão que tem 60 anos, não é uma discussão nova. E a grande imprensa e as áreas internacionais tiveram interesses sistematicamente consistentes ao longo desse tempo. Coerentes ao longo do tempo. Portanto, o que está acontecendo hoje é uma agudização pelo fato de que a mídia hoje tem um papel mais relevante do que tinha no passado, em termos de abrangência pelas redes sociais, etc. E você tem hoje, portanto, uma polarização nacional em torno do futuro da Petrobras, em que eles querem, digamos, reconstituir uma realidade que é falsa, e que a Petrobras é um bando de incompetentes, um bando de ladrões, e, portanto, é uma empresa que não tem condições de dirigir um processo de expansão do país. E os fatos mostram o contrário. Será que você compartilha o meu medo de que o PSDB perdeu a eleição, mas você sabe que tem gente aí rondando a presidência da República como o abutre ronda a carniça ali. Então, a gente teme uma hora esse governo, o governo progressista, que tem uma visão, a meu juízo, correta sobre o regime de exploração do pré-sal, esse governo pode não estar mais aí. Vamos supor, para ser otimistas, que em 2018 seja eleito um governo, por exemplo, tucano. Tá? O que é que a gente pode esperar, na sua visão, em termos dos regimes de exploração dos campos já concedidos, se haveria possibilidade de retrocesso, de mudar esse regime, e se você acha que novos campos a ser leiloados, eles seriam praticamente doados, como a gente estava falando, em regime de concessão. Então, eu tenho medo dos regimes, por exemplo, o campo de Tupi, tá certo? Que foi entregue no regime que eu acho que é melhor para o Brasil. Isso pode ser revertido? E os novos campos? Como é que você vê essa questão? Só uma precisão. Tupi foi na concessão. Libra que foi no partido. Libra, perdão. Libra. Eu acho o seguinte, eu acho que... Não é o que eu acho. O que está escrito, certo? O PSDB realizou em janeiro de 2012 um seminário para discutir a legislação de petróleo. Lá, os grandes próceres do PSDB formularam ideias sobre o futuro do pré-sal e sobre o futuro do petróleo brasileiro. Os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, projeto de lei do deputado Jutaí Magalhães, da Bahia, projeto de lei do senador Serra, de São Paulo, projeto de lei do Agripino, projeto de lei, tem um outro projeto do Democrata, se eu não me lembro quem é o autor, são projetos de lei que configuram o que é que eles pretendem fazer com o pré-sal brasileiro e com o petróleo brasileiro. Pretendem o retorno ao regime de concessão, portanto, dificilmente a manutenção da Petrobras como operadora única. Ao tirar a Petrobras da função de operadora única, dificilmente você consegue fazer uma política de conteúdo nacional, porque você perde escala, e ao perder escala você não consegue contratar investimentos para viabilizar a expansão da capacidade produtiva. Portanto, eu acho que o conteúdo nacional vai para o espaço. E você vai ter aí uma política digamos, tecnológica que vai ficar dependendo do mercado e você não vai investir em tecnologias próprias. Isso é o que está escrito. Não é invenção minha. Isso é o que pretendem os tucanos. Agora, a questão a saber basta eles ganharem as eleições? Não. Porque tudo isso vai precisar passar no Congresso Nacional.
E depende do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional reflete. Mas é possível mudar os Ou campos mesmo já agora, sob, né? os campos já sob regime de partilha, Não. já entregues? Acredito possível que mudar? não. Passado, não. Não. O passado, regredir o Só o passado, futuro. a menos que você queira quebrar os contratos. Os contratos estão assinados. Os contratos são legítimos. Só o futuro. Entendeu? Num dos seus escritos, você apontava a possibilidade de um risco sistêmico, né? E chegando até o sistema bancário, né? Por causa das empresas, as construtoras, empreiteiras, né? Se alavancavam com empréstimos. Melhoramos isso? Estamos do mesmo tamanho? Me parece assim que temos uma situação um pouco mais controlada. Não Ou sei. não? Acho que não. Acho que na cadeia de fornecedores a situação piorou. Não melhorou. Piorou? Na cadeia de fornecedores. Por que piorou? Porque quando alguma parte a situação de dívida desse setor está em dólar. Então, nós tivemos uma depreciação do real. Portanto, o dólar ficou mais caro. E aí, ao fazer isso, você aumentou o problema financeiro. Ao mesmo tempo que aumentou o problema financeiro, você criou um outro problema, que é o receio dos bancos financiarem, rolarem essa dívida. Por que os bancos estão com medo? Por causa da Lava Jato, por causa da possibilidade dessas empresas ficarem impedidas de virem a negociar com o Estado ou de virem a buscar recursos no mercado. Consequentemente, se as empresas são consideradas ineptas ou são consideradas inidôneas, você vai ter um problema grave aí no setor de construção pesada brasileira. E isso vai ter, eu acho que é um problema que está indefinido. Não acho que esteja melhor hoje do que estava no passado. Hoje nós temos mais empresas com problemas de curto prazo de financiamento. Não é da Petrobras, é um problema da cadeia de fornecedores, que vai afetar a Petrobras e que provavelmente, com uma visão de curto prazo, a Petrobras vai substituir esse fornecedor por um fornecedor internacional. Vai importar esses equipamentos, vai importar isso e, portanto, vai diminuir o emprego nacional. Daí o Eu queria mudar um pouco para a política, né, Miro? Para a gente ver, tentar fazer um olhar, um observador atento, um co-participante de todo o processo político no Brasil. O Ulisses Guimarães dizia que a política é como nuvens. Acho que se olhássemos hoje era uma tempestade, né? Assim, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, né? Eu queria que você comentasse um pouco aí sobre essas denúncias, a questão da correlação dos partidos, né? Discussão de golpe. Eu acho que a conjuntura política, e eu vou me aventurar a falar da política, ela sofre, nos últimos anos, sofreu efeitos, eu acho que, de dois grandes fenômenos. O primeiro fenômeno foi em junho de 2013, foram as manifestações de 2013. O que é que significaram as manifestações de 2013? Significaram, ao meu ver, uma manifestação legítima do povo brasileiro, que melhorou de vida substancialmente com o governo Lula e com o governo Dilma e queria mais. Menos tempo no ônibus, mais mobilidade, menor custo do transporte, mais saneamento, mais educação, mais saúde, mais direitos. Então, esse movimento de 2013 pressionou toda, digamos assim, o establishment político brasileiro. Veio a eleição de 2014. E em 2014 nós tivemos 3 eleições em vez de uma eleição. Nós tivemos uma eleição para presidente, tivemos uma eleição para o Congresso, deputados e senadores, e tivemos uma eleição para governadores. São 3 eleições diferentes. E eu acho que a conjuntura de hoje depende um pouco do resultado dessas 3 eleições de outubro, novembro de 2014. Portanto, um ano atrás. O que aconteceu nessas 3 eleições? Na eleição presidencial, o país se polarizou entre 2 projetos. Um projeto de continuidade da ampliação dos direitos, portanto, refletindo um pouco as movimentações de 2013, que era avançar nos novos direitos, avançar em mais políticas sociais, em mais políticas, não de jeito nenhum colocar no centro da questão o ajuste fiscal, não era essa a questão. E de outro lado, um projeto que não tinha muita clareza do que queria, que era capitaneada pelo Serra, que era essencialmente dizer, tira a presidente, muda a presidente, que nós vamos ao mercado buscar soluções. Então, ganhou o projeto da presidenta Dilma, foi eleita legitimamente com os votos e ganhou esse projeto. Mas o que aconteceu no Congresso, na segunda eleição? Na segunda eleição, houve uma pulverização dos partidos e os conservadores ganharam a eleição.
Os deputados e senadores progressistas perderam a eleição. Então, houve uma derrota na eleição dos congressistas. E nas eleições de governadores, que sempre foram, digamos assim, um conjunto estabilizador da política brasileira desde a República, porque os governadores controlavam as bancadas, como as composições de eleição dos governadores foram muito mais amplas da eleição presidencial, a relação entre a bancada estadual, sob o controle do governador, e o federal não necessariamente estão alinhadas. Então, você pode ter um governador que apoia a presidente que tem apoiadores que são contra a presidente. Então, você tem hoje uma situação muito mais difícil no Congresso. Dada essa situação no Congresso, as eleições do presidente da Câmara e do Senado de janeiro de 2014, né, elegem dois senadores, um senador e um deputado, que articulam essa base pulverizada e desorganizada golpista do Congresso. E, ao mesmo tempo, o Executivo fez, ao meu ver, uma opção errada de priorizar quase que exclusivamente, a partir da montagem do governo, o ajuste fiscal, abandonando a lógica do quem ganhou. Com isso, você criou uma certa perplexidade na base de apoio, que ficou até agosto desse ano meio sem saber o que fazer, quando de novo começou a buscar a ideia de que é preciso, tem que fazer um certo ajuste nas contas, tem. Agora, não pode ser a principal atividade do governo. Por que você acha que o Brasil... Já te adiantando que é a saideira, tá? Saideira. Capricha, tá? Por que você... A saideira é a melhor. Vai ser a mais comprida. Por que é que você acha que o Brasil elegeu... O Brasil que vinha, desde 2002, votando de uma maneira progressista, progressivamente progressista, de repente ele dá um cavalo de pau em 2014... e passa a votar, elege o Congresso mais conservador, segundo o DIAP, desde a ditadura militar. Então, a gente não... eu gostaria da sua visão, por que é que o Brasil, após 2013, dá uma guinada em direção ao conservadorismo dessa dimensão? Eu acho que a eleição de 2014 foi... contaminada fortemente pela campanha contra a corrupção. E toda vez que você transforma... Não tinha essa campanha já em outras eleições? Em 2014 já tinha. O que mudou em 2014? Não, antes de 2014 não tinha. O 2006? massacre midiático... 2006, 2006. Não, então eu posso comparar com 2006. Depois eu tento mostrar a diferença. Em 2006 nós estávamos com a economia crescendo. Nós estamos com a perspectiva de crescimento. Temos um governo que estava com programas sociais claros, tinha um projeto de inclusão social claro. Então você tinha uma situação completamente diferente de 2014. Em 2014 você tem uma pressão da mídia muito mais pesada do que foi em 2006. E você não tinha projetos apresentados, entendeu? E aí você tem o quê? Como você tem essa campanha da mídia e você priorizou a eleição presidencial, as eleições parlamentares passaram meio assim, nas suas bases, ou seja, cada deputado na sua própria base. Então, os partidos se fragmentaram. Então, você perdeu, digamos assim, uma unificação político-programática dos partidos e as alianças passaram a ser pragmáticas. Acho que tem um papel importante, negativo na democracia brasileira, o financiamento privado das eleições. Entendeu? Se você não tivesse o financiamento privado das eleições, tivesse o financiamento público das eleições, você teria maior igualdade na disputa para parlamento. Então, portanto, você podia ter uma situação diferente. Mirou, saideira. Última pergunta, não é isso? Saideira. Qual a tua perspectiva? Você é um otimista ou está bastante preocupado com essa onda conservadora, quase neofascista na sociedade brasileira, com essa situação congressual que você já citou, com as eleições de 2016 e com a situação da economia? Como você está avaliando o futuro? Olha, eu acho que a situação da economia é menos problemática do que a situação política. Eu acho que a economia ela não é tão grave o problema econômico do Brasil como é o problema político. Por que não é tão grave? Porque nós temos um parque industrial razoável, porque nós temos uma perspectiva da produção agrícola crescer, que nós temos hoje precisamos fazer investimento, temos limitações fiscais. Então, no caso da economia, nós temos um problema de financiamento do governo. Essencialmente, é um problema principalmente de financiamento do governo. Acho que tem espaço no financiamento do governo, por exemplo,
de melhorar a distribuição da carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira hoje é muito penalizada contra os pobres e contra os assalariados. Você pode aumentar a tributação sem ser extraordinária, sem fazer uma escocha fiscal. Você pode aumentar a tributação sobre lucros e dividendos, por exemplo, que pagam zero de imposto de renda na pessoa física. Você pode aumentar a arrecadação na área de ganhos de capital. Você pode aumentar, portanto, você tem uma certa margem, desde que enfrente o problema distributivo no país, que é o problema principal que nós temos. Na política, a solução depende dos atores. Então, depende dos atores, significa, portanto, que os partidos da base do governo e o governo vão ter que encontrar um programa que combine, ao meu ver, o enfrentamento da questão fiscal no curto prazo com a perspectiva de retomada do crescimento no longo prazo. E nós estamos, de novo, numa encruzilhada, porque nós viemos crescendo todos até 2012. Ou seja, tanto os pobres quanto os ricos melhoraram de vida de 2003 a 2012, principalmente de 2004 a 2012. Isso acabou. Agora, para você melhorar, continuar melhorando os pobres, você vai ter que tirar dos ricos um pouco mais. Então, é um problema distributivo que está colocado. Então, a política vai estar muito mais polarizada em torno da chamada luta de classes. Isso é uma opção de governo. É uma opção de governo e de partidos. Eu queria aqui, eu tinha várias questões que foram ficando aqui, tivemos que fazer, né, como sempre, colocar o elefante no pires aqui dos assuntos, ainda mais a Petrobras, né? Mas a minha saideira era te perguntar para você falar um pouco sobre Pasadena, que eu acho que é um tema que foi muito espancado na mídia, né? Então eu gostaria que você, que é uma questão pessoal, né? A questão Pasadena foi uma compra feita de uma refinaria extremamente bem localizada no centro logístico do refino americano. O Texas tem mais de 3,5 milhões de capacidade de refino por dia. O Brasil tem 2,2 milhões, 2 milhões e 100 barris por dia. Portanto, o Texas tem mais capacidade de produção que o Brasil. E a refinaria está muito bem localizada no centro do Colonial Pipeline, que é um duto que leva o Golfo do México ao Nordeste americano. E está, por sorte, hoje, extremamente localizada em relação a um campo de produção de condensado de petróleo chamado Eagle Ford. Isso faz com que a refinaria tenha um fornecimento de matéria-prima muito barato, de alta qualidade, leve e adaptada para a refinaria. Então, ela operacionalmente hoje vive uma situação muito favorável, porque ela tem um fornecimento de matéria-prima barata, vende no mercado que está tendo margens razoáveis no refino. Ela foi ruim durante um certo período, quando os preços de petróleo se alteraram, principalmente em 2011 e 2012. E ela teve prejuízo nesse momento. E ela foi um excelente negócio em 2006. Portanto, ela tem um ciclo de negócios típico de uma refinaria e, no entanto, ela virou digamos assim, um patinho feio. Virou um monstro, porque eu acho que teve um equívoco político feito pelo ex-ministro Zé Jorge, do Tribunal de Contas da União, que fez um parecer, um voto forçado, ao meu ver, do ponto de vista da ritualística do TCU, porque as auditorias, a primeira e a segunda auditoria não constataram problemas, ele forçou uma terceira posição que não foi de auditoria plena, mas de um assessor que formulou a base do voto dele, e está sob julgamento nesse momento. Encerramos. Muito obrigado, foi bastante esclarecedor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Miro. Obrigado, Edu. Até a próxima edição do Contraponto.